Bem, o Roxy, ele voltou a ter um protagonismo, só que agora, principalmente com essa matéria e essa escolha da revista Time americana, como um protagonista mundial no mundo do entretenimento. O Cinema Roxy foi inaugurado em 1938, nos nossos anos dourados. Aqui o cinema era um cine-teatro. Esse cinema inaugurou aproximadamente 7 ou 8 anos após o fim do cinema mudo. E aqui nesse espaço você tinha um cinerama e você tinha as coxias de teatro. Então, ora você podia ter um filme, ora você podia ter uma peça teatral, porque imagino que naquela época você não tinha conteúdo suficiente para usar um espaço desse. Esse espaço tinha 1.700 metros, 1.700 pessoas, tinha uma capacidade para 1.700 pessoas, e esse cinema foi o principal cinema da cidade do Rio de Janeiro e um dos maiores e um dos principais do Brasil. Por essa sala tiveram os grandes avant-premières, as grandes estreias do cinema internacional, do cinema nacional. E nos anos 90, os proprietários do imóvel, a família Severiano Ribeiro, reformou o antigo cinema, transformando num kinoplex, num conjunto de 3 salas menores, em 2 andares, de cinema, como a maioria dos cinemas pelo Brasil, foi acontecendo isso na maioria dos cinemas do Brasil. Nos anos 90, foi transformado num kinoplex, com 3 salas de cinema, e até que veio a pandemia e fechou o cinema. Mas seria injusto dizer que esse cinema fechou por causa da pandemia. Na verdade, todos os cinemas de rua no Rio de Janeiro e pelo Brasil afora foram mudando para os grandes shopping centers, né? Pelos motivos óbvios: segurança, estacionamento, mais opções de lazer e entretenimento. E essas salas de cinema de rua foram trocando de endereço pelo Brasil, em todos os cantos e pelo mundo. E aqui em Copacabana não foi diferente. Copacabana, Lido e Leme já chegou a ter 17 salas de cinema. O Roxy era o último que ainda existia, e aí sim, com a pandemia, eles resolveram fechar a sala do Roxy. Eu sempre acreditei muito que o entretenimento, quando voltasse, as pessoas iam querer se aglomerar mais, conviver mais, né? Ninguém aguentava mais assistir shows, por lives. Ninguém aguentava mais assistir só Netflix, só o streaming, né? As pessoas estavam querendo voltar àquela vida presencial, seja nas academias de ginástica, seja nos restaurantes, seja nos cinemas, nos teatros, nas casas de show. E eu e os meus sócios apostamos que essa renovação, esse pós-pandemia seria muito forte. O Rio de Janeiro recebe um fluxo de turistas gigantesco por ano, né? O ano passado nós recebemos 15 milhões de turistas na cidade, 1,5 milhão só de turistas estrangeiros e 13 milhões e meio de turistas nacionais, que ficam em média 3 a 4 noites na cidade. De manhã, não preciso falar, o Rio tem uma quantidade de destinos turísticos que poucas cidades do mundo têm, né? Belezas naturais que nós temos, o nosso Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, as nossas praias, os nossos museus, os nossos bares e restaurantes. Enfim, a cidade ela é muito rica num patrimônio que nós temos. Mas faltava um espaço para o entretenimento para toda a família noturno. Você passeava pela cidade do Rio após as 10 horas da noite, você só encontrava bares e botequins, você não tinha nenhuma opção de lazer, não só para os cariocas que vivem aqui, mas principalmente para turistas que visitam uma cidade e esperam ocupar a sua agenda, dormir o menos possível e ter uma programação diurna e noturna, não somente diurna. E o Rio só tinha isso para oferecer.
as principais capitais turísticas do mundo, você tem equipamentos voltados para o turista. E graças ao turista, o cidadão, o morador daquela cidade tem o benefício de poder ter um grande espetáculo na esquina da sua casa. Eu gosto de dar exemplo como Nova York. Nova York recebe 120 milhões de turistas por ano, só a região do Times Square recebe 45 milhões de turistas, e graças a esses 45 milhões de turistas que existem visitam o Times Square, existe aproximadamente 50 teatros com 50 superproduções, produções que chegaram a durar 35 anos, como o Fantasma da Ópera. E graças a esse público turista que visita a cidade, os 2 milhões de cidadãos nova-iorquinos podem ir na esquina da sua casa e assistir um grande espetáculo. Isso vai passar a acontecer aqui no Rio de Janeiro. Graças ao Roxy, o carioca vai poder vir na esquina da casa dele e escolher um espetáculo que hoje não foi eleito pelos cariocas ainda, mas pelos americanos, pela revista Time, foi eleito um dos melhores lugares do mundo. E isso com quase 5 meses de inaugurado. Então, sem nenhuma dúvida, esses milhões e milhões de turistas, ao visitarem a cidade, passarão a ter uma opção para toda a família de entretenimento noturno de alto nível, né? Um musical imersivo, sensorial, num espaço icônico que o Roxy participa da memória afetiva do carioca e do brasileiro como um todo. O Roxy tem uma importância arquitetônica para a cidade e cultural absurda. Esse espaço quase virou uma loja de departamento. E não, nós agora, 86 anos após a sua estreia, a sua inauguração em 1938, nós reinauguramos esse espaço com o mesmo propósito que ele nasceu há 86 anos atrás, como um cine-teatro. Hoje nós temos uma tela de cinema imersiva de quase 200 metros quadrados, uma tela gigantesca, com sistemas, com tecnologia avançada, através de gavetas e elevadores, que a gente consegue trazer uma imersão absurda no teatro. Foi produzido quase que um longa-metragem, um filme de 1h20, que passa nessa tela, um filme autoral feito pelo nosso time, que para trazer as principais referências, imagens do Brasil para dentro desse espaço. Então, aqui o público vai poder fazer um passeio imersivo pelas 5 regiões do Brasil, conhecendo a nossa arte, a nossa cultura, a nossa dança, a nossa música, as nossas festas. A gente leva para Parintins, para o frevo, para o axé, para o sul, enfim. Então, a partir de um único lugar, você passa a ter uma experiência sensorial, imersiva absoluta. Eu diria que o Roxy, ele nasce no padrão das grandes casas do mundo, né? Você vai para, como eu disse, as grandes capitais do mundo têm dinner shows, tem casas dentro desse conceito. Você vai para Paris, você tem o Moulin Rouge, o Paradise Latam, o Crazy Horse, o Lido. Você vai aqui para Buenos Aires, você tem o Senhor Tango e outras 10 salas de casas de tango. Você vai para Las Vegas, você tem o Extravaganza e tantas outras casas. Você vai para Estados Unidos, a Broadway. E o Rio não tinha um espaço como esse. O Brasil não tinha um espaço como esse. E hoje esse espaço existe, e existe no bairro mais famoso do mundo, que é o nosso bairro de Copacabana, numa cidade mágica, uma cidade que vem buscando e recuperando o seu protagonismo, e o Roxy vem complementando e participando dessa revitalização que a cidade vem passando pelos últimos anos. Bem, eu acho que a gente vem sofrendo muito, seja na economia, seja na segurança pública, sobre todos os aspectos. E o Rio, mais do que todo o país. O Rio, durante anos, perdeu linhas internacionais de aviação extremamente importantes para a cidade. Antigamente o turista vinha ao Brasil, o hub dele era o aeroporto do Galeão, né? E a partir daqui ele passava 2, 3, 4 dias na cidade e se conectava com outra cidade.
nós perdemos esse protagonismo, né? Com Guarulhos, em São Paulo, passou a ser a grande porta de entrada para o Brasil. E o nosso Galeão foi sucateado, foi abandonado e recentemente nós tivemos uma recuperação forte por movimentos estratégicos importantes tomados pelo poder público municipal, estadual e federal em trazer de volta abrir o Galeão para os voos internacionais vindos de várias partes do mundo. Isso, sem nenhuma dúvida, contribuiu muito para essa retomada que a gente vem. Mas ainda a gente está longe disso. Hoje, o ano passado, nós recebemos 15 milhões de turistas, apesar de todo o problema de segurança que nós temos. Se a gente melhorar um pouco a nossa segurança pública, que não é uma particularidade só do Rio de Janeiro, é do país inteiro. Eu não acho correto falar que o Rio de Janeiro é mais seguro ou menos inseguro de qualquer outra cidade brasileira. No entanto, São Paulo tem seus problemas de segurança tal qual nós temos e a cidade está bombando no entretenimento, bombando no turismo. São Paulo é a primeira capital do turismo no Brasil, né? Então, a gente realmente, o Rio, eu acho que ele vem recentemente assumindo o seu principal papel, que é uma cidade turística. A gente tem que viver fortemente a nossa economia, o nosso desenvolvimento tem que partir do turismo. Ou melhor, ele passa pelo turismo. Então inclusive eu costumo dizer que Copacabana tem o potencial de se transformar na Broadway brasileira, né? Um bairro conhecido, famoso, 65% da hotelaria do Rio de Janeiro está na Zona Sul, 35% está na Zona Oeste. Então, o turista que visita a cidade, ele vem a Copacabana, ele passa por Copacabana, ele está perto de Copacabana ou em Copacabana. Então, e um bairro que estava sucateado, um bairro que só tinha frequência, seja para turista ou para o próprio morador de Copacabana e para o próprio cidadão carioca, na orla marítima, na Avenida Atlântica ou na praia. As ruas internas eram abandonadas, estavam abandonadas. O Roxy veio para essa esquina, trouxe vida, trouxe luz, trouxe elegância, trouxe turistas, trouxe cariocas, e eu acredito que existem muitos espaços em Copacabana que podem ser revitalizados como nós revitalizamos o Roxy. Na verdade, eu sou um empreendedor e quero muito empreender, e amo empreender na cidade que eu amo, que eu vivo, que eu conheço, que eu sinto, né? Empreender no Rio de Janeiro para um carioca que é cidadão da vida, né? Eu sou uma pessoa que eu não me formei em nenhuma faculdade e tudo que eu aprendi foi nessa cidade, foi vivenciando, foi num jogo de acerto e erro que todo empreendedor tem. Então, empreender na cidade, para mim, virou meu foco e virou a minha principal base. Eu até gosto de ir para outras cidades, principalmente para São Paulo. Amo São Paulo, mas adoro ir a São Paulo buscar investidores e investimento para a cidade do Rio. Os meus projetos, eu sempre gostei que começassem no Rio e a partir do Rio crescessem pelo Brasil. Foi assim quando eu fiz uma empresa de call center, a 4A, começou no Rio e depois foi para o Brasil inteiro. Nos últimos 18 anos, quando eu montei a Bodytech, que a partir do Rio, a gente foi para o Brasil inteiro. Agora, com o restaurante Casa Tua, que há 3 anos nós montamos no Rio, a gente está buscando oportunidades para levar para São Paulo. E o próprio Roxy, que inaugurado no Rio há menos de 5 meses, quem sabe nos próximos 3, 4 ou 5 anos, ele não precise ir para São Paulo, ou seja, trazer mais uma oportunidade de entretenimento. Mas o meu foco
é o Rio de Janeiro. E para isso, eu atraí um grupo de sócios. Eu tenho sócios gaúchos, eu tenho sócios paulistas, eu tenho sócios cariocas. Em todos os meus empreendimentos, todos os empreendimentos que eu participo, eu procuro me dividir para poder multiplicar. Sempre foi a minha tese de risco, de segurança e de investimento. Então, eu estou fazendo isso e tem aquele clichê antigo que por trás das grandes crises se geram as grandes oportunidades. E isso é fato. Se o Rio não tivesse, Copacabana não tivesse, de certa forma, abandonado, talvez eu não tivesse conseguido montar o Roxy Dinner Show, porque se tivesse tudo bombando aqui na cidade, talvez o investimento fosse muito mais proibitivo do que já se tornou e talvez não existisse essa oportunidade, porque a disputa pelos pontos comerciais seriam mais difíceis. Bem, esse projeto aqui, tudo nasceu na pandemia com a minha vontade de voltar para o setor de entretenimento. E quando eu voltei para o setor do entretenimento, eu me juntei com o Bernardo Amaral e a DC7 e a gente investiu na antiga casa de shows chamada Metropolitan, que é uma casa que existia há mais de 30 anos no Rio de Janeiro, extremamente importante, que também com a pandemia resolveram fechar a casa. E naquele momento, eu com meus sócios, a gente buscou a revitalização daquela área e hoje é uma das melhores casas de show do Brasil e a principal do Rio de Janeiro, chamada Qualistate, liderada pelo meu sócio e amigo Bernardo Amaral. Com esse projeto, me provocou, eu de volta ao mundo do entretenimento, veio a ideia de buscar no setor, no trade turístico, oportunidades de investimento. Quando eu visitei Gramado para entender um pouco a dinâmica do sucesso daquela cidade de Gramado e resolvi me posicionar num foco de turismo, buscando oportunidades na cidade. Me veio a ideia de fazer o Dinner Show, até porque eu já tinha uma certa experiência nisso, porque nos anos 80 eu fui sócio do Sargentelli numa casa lendária, antiga, histórica, chamada Oba Oba. Então eu já tinha um pouco essa visão desse tipo de produto e com a ideia de voltar com o projeto do Dinner Show, eu convidei um amigo meu, irmão da vida, um gênio do entretenimento, chamado Abel Gomes, que dentre vários projetos espetaculares que ele sempre fez, tem abertura e encerramento das Olimpíadas do Rio, que foi criada e dirigida por ele. E eu convidei o Abel pra gente, eu provoquei o Abel pra gente criar um grande projeto de um musical que tivesse muita brasilidade, tivesse a nossa arte, a nossa cultura, a nossa dança, a nossa música, o nosso folclore. O Abel aceitou esse desafio. A partir daí, eu atraí os meus sócios antigos, a DC7, que já era meu sócio no Qualistate, também para esse projeto, e aí eu iniciei com esse projeto, e a partir daí eu e o Abel, a gente começou a escolha de arquitetos, dos projetos da casa, o Abel voltado para toda a parte do espetáculo, né? Criando o conceito o conceito estava criado, mas criando propriamente o espetáculo, montando o time. Convidamos o Leonardo Bora e o Gabriel Haddad, que são os carnavalescos da Grande Rio, agora da Vila Isabel, para assinar mais de 350 peças de figurino. Convidamos o Leonardo Bruno, que é um gênio, é um escritor com mais de 10 livros publicados sobre a nossa cultura, sobre a nossa música. Convidamos o Pretinho da Serrinha para ser o diretor musical, para produzir as músicas. São 63 músicas no espetáculo que o Pretinho foi para estúdio para produzir essa nova trilha do musical Aquele Abraço. Convidamos o Igor para dirigir, fazer os vídeos, quase 1h30 de cinema com as imagens do Brasil, todas captadas por drone,
para poder ter aquela percepção da coisa imersiva. Então, a partir daí foi uma loucura, literalmente uma loucura. O Abel trouxe Priscila Mota e Rodrigo Neri, que são os carnavalescos da Viradouro, que venceram com a Viradouro ano passado, que são um dos nossos os diretores aqui, a Priscila, além de ser diretora de movimento. E aí montou um time do samba, do carnaval. Então, juntou um time aqui imbatível, que não tinha como não chegar aonde a gente chegou. E aí, do momento em que o prédio foi alugado para fazer a reforma, foram quanto tempo de reforma? Bem, inicialmente quando me veio a ideia de fazer um dinner show, eu procurei o antigo teatro do Hotel Nacional e a gente ia fazer esse espetáculo no Teatro do Hotel Nacional. E a partir daí o Abel criou o projeto, desenvolvemos o projeto inteiro, convidamos o arquiteto Sérgio Dias e Ana Lúcia Jucá, que são dois arquitetos extremamente importantes na cidade, para desenvolver o projeto. E no momento que o projeto estava todo pronto, houve uma mudança estratégica no Hotel Nacional e a gente que não tinha assinado o contrato ainda com o teatro, a gente ficou despejado sem antes ter iniciado. Ou seja, a gente não tinha lugar para fazer mais esse espaço. E aí, depois de 2 meses, já todo mundo acreditando, inclusive que a gente não ia conseguir mais fazer isso, num sábado pela manhã eu pego a minha scooter e resolvo passear por Botafogo e Copacabana para ver se vinha alguma ideia de algum lugar, de algum espaço, porque eu pensando não vinha ideia nenhuma. E aí depois de rodar por Botafogo, por Copacabana, sem nenhuma ideia, eu entro pela Rua Bolívar e o sinal aqui na esquina com a Nossa Senhora de Copacabana estava fechado. Se esse sinal tivesse aberto, não existiria o Roxy Dinner Show. E aí quando eu pego o sinal fechado, eu vejo o Cinema Roxy fechado. Como eu já tinha uma relação por conta da Bodytech com os proprietários do cinema, com o Grupo Severiano e Ribeiro, eu liguei na mesma hora para o CEO patrimonial do Grupo do Severiano, Maurício Benchimol, e perguntei: Maurício, ainda na moto, com a moto ligada e com o sinal fechado, Maurício, o que vocês vão fazer com o Cinema Roxy? Nós estamos alugando. Ótimo, eu tenho um projeto maravilhoso que eu quero trazer para o cinema. Ele assim: olha, a gente já alugou para uma loja de departamento, e então não vai ser possível. Ele não brinca, vamos assinar o contrato essa semana, inclusive. Aí eu, pera um minutinho. Subi com a moto na calçada, desliguei a moto. Maurício, eu vou te passar um vídeo, um projetinho que eu queria que você visse. Desliguei, passei pro WhatsApp para ele o vídeo, o projeto do nosso musical Aquele Abraço. E falei: você não vai alugar para loja de departamento. É um absurdo um espaço como o Roxy, um espaço histórico, icônico como esse, virar uma loja de departamento. E aí ele conversou com a família, eu apresentei o projeto para a família Severiano Ribeiro, proprietária do imóvel, e aí com isso eles resolveram não seguir adiante com a loja de departamento e alugar o espaço para eu e os meus sócios fazermos aqui esse que é o melhor do mundo hoje, Roxy Dinner Show. E aí, depois veio a reforma. Bem, aí a partir daí, mãos à obra, os arquitetos começaram a desenvolver o projeto todo para cá. Começamos um processo de demolição que levou 6 meses. Depois uma obra muito complexa, porque esse era um cinema. Nós tínhamos que construir um backstage com 5 andares. Nós tínhamos que fazer o que era um bombonier com menos de 10 metros. Nós tínhamos que construir uma cozinha com mais de 500 metros quadrados para poder atender até 9 pratos diferentes ao mesmo tempo para 620 pessoas, que é a capacidade da casa, num serviço de altíssimo padrão. Eu fui buscar no setor de hotelaria todo o time
de profissionais de operações de maîtres, garçons, cozinha, chefes de cozinha, enfim, para poder fazer um serviço de gastronomia de altíssimo padrão. Nós estamos trazendo chefes renomados do Brasil para assinar os cardápios de tempo em tempo, sempre com a culinária tipicamente brasileira. A nossa carta, para ter uma noção, nossa carta de vinhos, 60% dela são vinhos nacionais. É claro que nós temos vinhos franceses, italianos, argentinos, chilenos, mas aqui a gente privilegia toda a indústria nacional, não só pelo espetáculo, não só pela música, como tudo mais. Restauramos esse imóvel tal qual era os anos 30, pegamos elementos de Art Deco extremamente importantes daquela época e recuperamos e fizemos aqui novamente. Para você ter noção, existia uma abóboda que tinha sido destruída quando reformaram para as 3 salas de cinema. A gente conseguiu nos livros históricos o projeto dessa abóboda e refizemos essa abóboda. Hoje ela lá dentro, ela é toda feita em fibra, chegou em 72 pedaços e ela pesa 3 toneladas essa abóboda. Hoje a operação do Roxy, depois de 2 anos de obras, enquanto a gente fazia a obra aqui, a gente no Centro Coreográfico da Tijuca, nós ensaiávamos durante quase 4 meses os 60 artistas em cena, os 9 cantores fazendo os ensaios do espetáculo. Então foi uma operação extremamente complexa, porque ao mesmo tempo nós tivemos que produzir um longa-metragem de 1h20 aproximadamente, um musical com 60 bailarinos percussionistas e 9 cantores em cena, um filme de longa-metragem que tivesse total sincronicidade com a música, com a dança, com a luz, ao mesmo tempo que a gente fazia uma obra com quase 300 pessoas trabalhando nessa obra ao longo de quase 2 anos, e também, paralelo a isso, uma equipe de 50 garçons, 16 maîtres, equipes de produção, equipes de operação, equipes administrativas, todo mundo trabalhando em lugares diferentes, com focos e tarefas diferentes, com um único objetivo: estar tudo pronto no dia 17 de outubro, às 20 horas, 1 minuto e 1 segundo. Por que eu entro no detalhe? Porque tudo aqui funciona ao mesmo tempo. Tudo aqui tem sincronicidade. Então, foi um projeto realmente muito audacioso e um projeto que dá orgulho de ver toda essa repercussão que ele vem dando. E aí hoje o público vem, tem uma experiência, como você costuma dizer? Não, hoje o Roxy é um dinner show que a gente tem uma experiência, que o público vem. É claro que ele vem para ver o musical, mas ele entra num ambiente que ele não conhece, parecido só na Europa, parecido só em lugares que tem mais história do que a gente. O nosso salão, a nossa casa, sem nenhuma dúvida, é o lugar mais bonito do Brasil. Eu não consigo ver um outro salão como esse. A estrutura que foi montada aqui não existe em lugar nenhum do Brasil. Um dinner show como esse não existe em lugar nenhum do Brasil. O mais próximo que tem é o Senhor Tango em Buenos Aires. Então, isso tudo acontece aqui no Rio de Janeiro, é uma experiência maravilhosa para o turista que está aqui ter a sua opção e ter uma noite maravilhosa num pacote único. As pessoas num ingresso que varia de R$300 a R$580, um ingresso que num primeiro momento pode ser até questionado o valor, mas quando as pessoas chegam aqui, acham muito barato, a entrega é muito além daquilo que a gente está fazendo. Enfim, 240 profissionais trabalham no Roxy,
entre artístico, operações, administrativo. Realmente é uma estrutura muito importante aqui no Roxy. A partir do momento que nós tínhamos o projeto, eu e meus sócios tínhamos uma visão de investimento na casa entre 35 e 40 milhões entre o espetáculo e a reforma do imóvel. Porém, a gente teve que tomar algumas decisões muito difíceis. Depois de assinado o contrato, nós descobrimos que não existia em nenhum lugar da prefeitura, Biblioteca Nacional, não existia o projeto original dessa casa, que foi inaugurada em 1938. E com isso a gente não conseguia ter um projeto detalhado, fazer um projeto executivo, fazer um orçamento de qual realmente seria o investimento da casa. Então ali eu e os meus sócios tínhamos duas opções. Ou uma, devolver o imóvel para o locador, ou outra, assumir o risco e demolir 3 salas de cinema, criando um único espaço só no shell, só na casca, porque a partir daí os arquitetos poderiam fazer os projetos, os projetos executivos da casa, e a partir daí a gente ia poder entender melhor o tamanho do problema. Mas a gente estava tão envolvido e acreditando tanto nesse projeto que a gente resolveu assumir esse risco. A gente tomou a decisão de iniciar a demolição da casa e naquele momento virou um caminho sem volta e levamos 6 meses demolindo a casa toda. Depois da casa demolida e que a gente começou a definir os projetos, veio uma outra surpresa. O Roxy fica no meio de uma quadra de Copacabana, entre a Nossa Senhora de Copacabana, a Bolívar, a Domingos Ferreira e a Xavier da Silveira. E esse imóvel, com 4.000 metros, fica no meio de uma quadra em que nós temos janelas de vizinhos, de moradores, a menos de 1,5 metro de distância. E aí nós fomos obrigados, por determinações técnicas, de desenvolver um projeto chamado Box in Box. O que é isso? É o mesmo projeto que é feito dentro de um estúdio de música. São paredes com aproximadamente 20 centímetros, com 7 camadas de isolamento acústico. Essas paredes têm 2 centímetros de distância do imóvel original, para não levar a vibração do grave para o imóvel original e nem levar para cima. E com isso, nós tivemos que investir em 150 toneladas de aço para construir piso, paredes e teto, uma outra casa para segurar essa estrutura dessas paredes do box in box. Isso aumentou em quase 25% o tamanho do nosso investimento de obras. Então a gente foi encontrando surpresas, mas sempre em busca do projeto perfeito, da acústica perfeita. A gente não hesitou em fazer, ou seja, nós resolvemos assumir o projeto. Em momento nenhum a gente pensou em dar uma segurada, porque a gente já estava totalmente envolvido. É claro que eu e meu sócio não tínhamos o menor interesse, não tinha a menor pretensão que o Roxy, em tão pouco tempo, 5 meses, fosse escolhido pela Time como um dos melhores lugares do mundo, está entre os 4 na América do Sul, e superando Moulin Rouge, Crazy Horse, Lido, Extravaganza e tantos outros que tem por aí. Então mostra que a gente tomou a decisão acertada. Agora, obviamente, eu preciso entrar fortemente no trade turístico. Quem vai monetizar essa casa, sem nenhuma dúvida, é o turista. No Brasil existem 30.000 agências de viagem, que eu preciso me conectar com essas agências, os operadores, os agentes, os guias, os clientes que vêm no Airbnb, na hotelaria. Eu preciso me conectar com o Brasil e mais, eu tenho que me conectar com o mundo, que quem eu tenho que atrair para cá são americanos, europeus, colombianos, argentinos, chilenos. Então,
O nosso desafio é enorme, o nosso desafio é absurdo. A gente sempre teve consciência desse desafio, mas eu acho que o espírito empreendedor, meu e dos meus sócios, e a crença no projeto foi maior do que tudo isso. O investimento original, que seria aproximadamente 40 milhões, 30 milhões de obra e 10 milhões de show, virou 65, 67 milhões aproximadamente, 55 de obra, 50 de obras e o restante na produção do espetáculo. Mas é isso, agora a nossa guerra agora é ocupar esse espaço, mas eu não tenho dúvida que com toda a repercussão positiva que nós já devemos ter passado por aqui aproximadamente, dia 21 de março a gente completa 100 apresentações, já devem ter passado por aqui aproximadamente umas 35 mil pessoas. Dia 21 de março a gente completa 100 apresentações e com a 100ª apresentação, eu acredito que a gente já vai ter passado por aqui aproximadamente umas 40 mil pessoas, e são 40 mil pessoas que estão ecoando o resultado do que eles assistem, a experiência que eles vivem aqui dentro. Eu imagino que o retorno aqui, a gente possa estar falando em torno de 5 anos, mais ou menos. O nosso retorno inicial era alguma coisa entre 3 anos e meio e talvez agora ele vá para 5, 6 anos no máximo. Tudo vai depender do nosso ramp-up de penetração no mercado e no trade turístico internacional e nacional. Como eu falei há pouco, quando eu provoquei o Abel Gomes a criar esse projeto e desenvolver esse espetáculo, eu fiz um blefe com ele que seria um espetáculo para ser inaugurado, estreado em Las Vegas, num super hotel, num grande empreendimento hoteleiro com 5 ou 6 casas, que naquele momento eu imaginei e vendi para ele para seduzi-lo, até para ele entender que a nossa barra era lá em cima. Bem, nós não fizemos o empreendimento em Las Vegas, mas com essa notícia da Time, a gente chegou à conclusão que a gente foi muito além de Las Vegas. Nós vamos trazer o mundo para Copacabana. O que o Roxy tem diferente que os musicais da Broadway, que os musicais de Las Vegas, os argentinos, os nossos irmãos, é que aqui tem alma, tem coração e tem uma diversidade artística e cultural que país nenhum do mundo tem. Nós vamos a Buenos Aires, todas as casas são de tango. Nós vamos para Paris, todas as casas é aquele cabaré francês do início do século. O nosso musical, o Roxy Dinner Show, o Aquele Abraço, ele tem Parintins, tem axé, tem música sertaneja, tem frevo, tem o carnaval, tem a bossa nova, a gente tem uma diversidade cultural absurda. Nós temos aqui 1h30 de espetáculo com vários quadros e ainda não estreamos o quadro de Minas Gerais, que vamos estrear agora no mês de abril, com músicas do Clube da Esquina e o Mineirinho do Alexandre Pires, que passamos 2 meses produzindo esse quadro e ainda ensaiando, ainda fazendo os figurinos para ele. Mas ainda tem muita história do Brasil para contar, que se eu fosse contar aqui no Roxy, ia ter 20 horas de espetáculo. Então esse vai ser um espetáculo vivo, dinâmico, que um dia você pode vir aqui, ouvir a Anitta e de repente você pode chegar num outro dia, aquele quadro da Anitta já é um outro quadro. Então vai ser um espetáculo que, se Deus quiser, eu quero quebrar o recorde do Fantasma da Ópera. Ele seja muito duradoura e o que faz ele ser diferente de todos é o nosso conteúdo, é a nossa arte, a nossa cultura sendo contada e cantada aqui. O nosso musical não tem
O nosso musical não tem dramaturgia, é um musical literalmente cantado, dançado, em que eu levo, você participa da história através das imagens, das letras, das músicas, dos bailarinos, a gastronomia, você visita regiões do Brasil num prato tipicamente baiano, carioca, de São Paulo. Então, essa é a mágica, esse é o diferencial. A nível de produção, a Broadway pode ter igual ao nosso. Melhor, impossível. Não tem tecnologia melhor do que a nossa. Não tem investimento que pudesse fazer alguma coisa melhor do que o nosso. Mas o que é cantado e contado aqui, eles não têm. O Roxy, ele vai possibilitar que o turista, ao chegar aqui, possa conhecer bastante da nossa arte, da nossa música, da nossa cultura, sem ter que pegar um avião. Ele vai poder vivenciar e sentir essa história de uma forma que ele jamais poderia imaginar assistir. É muito bacana isso, né? Ou seja, o roteiro que foi criado para o Roxy, ele tem essa ideia, ele tem essa... A gente tem essa vocação de tentar fazer com que o público, seja em qualquer língua que ele esteja aqui, o americano, o francês, o alemão, ele não precisa entender a letra da música, ele não precisa ter um tradutor meramente com o mapa do Brasil pontuando as regiões que nós estamos e as imagens. Ele sai daqui conhecendo bastante da nossa cultura. Eu hoje posso dizer com absoluta tranquilidade que esse prêmio que para nós aqui do Roxy é um prêmio, mas nada mais do que uma indicação de um veículo, talvez um dos mais importantes do mundo, que é a Time, e indicar o Roxy, eu quero agradecer ao trabalho forte, ao trabalho, ao apoio total e absoluto que eu tenho e tive desde o primeiro momento que a gente resolveu fazer esse projeto, da Embratur, das secretarias estadual e municipal de turismo, da Turis Rio e da Rio Tour. Esses órgãos, quando conheceram o projeto, abriram as suas secretarias, as suas agendas para o Roxy. Eu não tinha noção o trabalho que esse time de turismo faz pelo nosso país, pelo nosso estado e pela nossa cidade do Rio de Janeiro. Nós participamos de várias feiras pelo mundo ao longo do último ano e meio, né? Nova York, Argentina, Chile, Colômbia, Portugal, Madrid. O Roxy era levado para todos esses lugares através dos estandes, através do trabalho que esses órgãos federal, estadual e municipal fazem para divulgar a nossa cidade. E nessa carona eu levei o nosso projeto do Roxy, nós aqui, o nosso time, nessas feiras, conseguimos levar esse projeto para o mundo inteiro. Eu só consigo acreditar que graças a esse eco que esses órgãos, essas entidades públicas nos ajudaram aqui no Roxy, fez que chegasse muito rápido na opinião na imprensa mundial, né? Porque a gente está falando que a gente atingiu um patamar agora americano, do top da imprensa americana. E como a gente não fez nenhum trabalho nesse aspecto, quem fez esse trabalho pra gente foram esses órgãos públicos. Então eu não tenho dúvida nenhuma que esse trabalho que vem sendo feito por esses órgãos contribuiu muito para o sucesso do Roxy.